Querido Pai, nosso querido Deus, nós estamos mais uma vez gratos a Ti, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Nos tens reunido nesta casa mais uma vez, Pai, para abençoar o nosso coração, abençoar a nossa alma, o nosso espírito, engrandecer a Ti. Tu tens nos reunido mais uma vez, Pai, para nos revelar a Tua vontade perfeita, Senhor, nos mostrar a Tua palavra, e para que através dela nós sejamos abençoados e alimentados. Te agradeço, Pai, por mais uma vez poder estar aqui. É um privilégio muito grande, Senhor, estar na Tua presença e pela fé reconhecer que foi o sangue que nos deu esta condição de estarmos na presença do Senhor. Muito obrigado, Pai. Cura os enfermos, os doentes sejam sarados, ó Senhor, pelo Seu maravilhoso poder. Que o Teu Espírito nos revele a Sua palavra e nos liberte da opressão, do engano de Satanás. Fale conosco através da Sua palavra, Pai. Tenha bondade de nós, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo, abra os nossos olhos para compreendermos o momento no qual vivemos, o tempo no qual estamos atravessando. Em nome de Jesus Cristo, nós Te adoramos agradecidos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Tabernáculo Vitória. Boa noite, irmãos de Belo Horizonte. Tabernáculo Belo Horizonte. Estive com o pastor Gedalia sexta-feira em São João do Manteninha, e ele ainda está esse final de semana no interior, e ele manda um abraço para todos os irmãos, tanto daqui quanto de Belo Horizonte. Que Deus abençoe a todos que estão conosco via internet, e com certeza também a todos que vão de alguma forma nos ouvir através do DVD ou da fita de CD. Que Deus abençoe, que Deus recompense, que Deus ajude a cada um e possa, através da Sua palavra, recompensar todos os corações. Deus te abençoe. É um prazer tê-los aqui conosco nesta noite mais uma vez. Nós vamos ler hoje na primeira carta do apóstolo São João, o livro antes do Apocalipse. Nós vamos ler do capítulo 2. Capítulo 2 da primeira carta do apóstolo São João, a Epístola Universal do apóstolo São João. A partir do versículo 18, abaixa o volume do retorno um pouquinho, irmão Cristiano, por favor. Capítulo 18, ou versículo 18 do capítulo 2, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque o sabeis,
e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus Cristo, ou que Jesus é o Cristo. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E estas coisas vos escrevi acerca daqueles que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, porque é um grande privilégio conhecer a palavra, poder crer nesta palavra. É uma grande ajuda do Senhor, bondade do Senhor, nos trazer aqui nesta casa e nos permitir mais uma vez ouvirmos esta tua palavra revelada como ela é. Estamos aqui de pé nesta noite por causa das muitas misericórdias do Senhor. Por isso estamos contando contigo mais uma vez, para que a tua voz esteja dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor. Eu tenho que pedir mais uma vez a paciência dos irmãos, porque será impossível eu terminar esse assunto do anticristo. E ainda que nós saibamos de cor, como disse Paulo, como disse João, não falamos, não repetimos, não escrevemos porque não sabeis. Na verdade, vocês sabem tudo, conhecem já todas as coisas, mas escrevemos, na verdade, como disse Paulo, ou falamos, na verdade, como disse Paulo, para segurança, para fortalecer mais a respeito daquilo que nós cremos. Por isso, nós vamos estar mais uma vez ainda falando sobre o anticristo. E hoje é o culto de número 13 do anticristo. Nós já estudamos o poder deste anticristo durante as eras da igreja e de como ele enganou até aos mais ilustres servos de Cristo, filhos de Deus, homens de Deus, como Policarpo e muitos outros, com suas interpretações errôneas acerca da palavra de Deus. O profeta disse que um filho de Deus, ele pode ser enganado por um certo tempo, mas não por todo o tempo. Mas por um certo tempo ele pode se enganar. Ele pode crer numa interpretação, principalmente quando esta interpretação chega quase à perfeição, contendo cerca de mais de 90% de verdade naquela interpretação. O irmão Brana diz que a mentira mais perigosa que existe é aquela que contém nela 99,9% de verdade.
não deixa de ser uma mentira. Ainda que tenha 99,9% de verdade, continua sendo uma mentira. Irmão, abaixa um pouquinho, irmão Cristiano, está dando um pouquinho de microfonia. Corta um pouco. E com certeza isto se torna a mentira mais perigosa. Porque nós pensamos que é a verdade de Deus e até abraçamos aquilo como verdade de Deus, testificamos e pregamos aquilo como verdade de Deus, não passando de uma mentira do anticristo, uma mentira do diabo. A ação do anticristo na terra é a mais terrível de todas as ações, do que todas as enfermidades, doenças, não são nada diante da atuação religiosa do anticristo. A enfermidade, você passa por ela e não te impedirá, a enfermidade não te impedirá do rapto. Você pode morrer cheio de câncer, de tuberculose, que aquilo não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Mas o engano religioso te leva ao inferno. A mentira religiosa te leva à perdição. E é muito fácil, depois da revelação dos selos, identificar a mentira. Porque tudo que é contra a palavra é anti. E a palavra, sendo Cristo, é anticristo. E é a ação de Satanás para enganar as pessoas. Ele trabalhou, em primeiro lugar, na interpretação do que Deus havia dito. Ele não negou o que Deus disse. Ele apenas trouxe uma modulação, uma interpretação. Ele procurou florear mais o que Deus havia dito, a fim de que houvesse a queda, e através da queda, então, a perdição do homem. O profeta disse no quarto selo, parágrafo 32, que primeiro vimos o cavalo branco, logo o cavalo vermelho, por fim, vimos o cavalo negro, e encontramos que o cavaleiro de cada era o mesmo cavaleiro, o qual é o anticristo. Quando ele começou, não teve uma coroa, porém, posteriormente recebeu uma, e também lhe foi dada uma espada para tirar a paz da terra, e ele o fez. Logo veio com seu dogma, tomou o dinheiro da igreja, quando começou a cobrar o dinheiro, como vimos ontem à noite, porém lhe foi proibido tocar no azeite e no vinho, da qual restava muito pouco. Ele não pôde tocar na revelação e no estímulo da revelação da igreja. Ele pode fazer tudo, menos tocar na sua fé. Fé, revelação. Jesus protegeu a sua igreja contra o anticristo. E lhe permitiu fazer tudo o que pudesse ou quisesse fazer, menos tirar nossa fé, tocar na nossa fé, e muito menos na nossa alegria da salvação. Prazer de louvar a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. No parágrafo 52 do quarto selo, o profeta diz: o espírito anticristo que estamos estudando é o denominacionalismo. Uma das funções primordiais, ou primordial, de Satanás, do anticristo,
é fazer com que nós creiamos que está bem as denominações. Está bem que existam. Porque fará o gosto de cada um. Um gosta de um tempero, o outro gosta de outro tempero, assim eles dizem. E está bem. Pois ter as denominações, o sistema denominacional está bem. É próprio do anticristo nos convencer de que desde que esteja falando em Deus está bem. Desde criança eu escuto as pessoas dizer, olha, não importa, está falando de Deus, para mim está bom. Não é verdade? Isso é um ditado antigo. Mas isto também é um argumento do anticristo para que nós aceitemos como normal, uma normalidade, o sistema religioso. E o profeta diz assim, temos provado que o denominacionalismo é anticristo. Agora, algo está mal com qualquer homem que sai daqui crendo que o sistema denominacional não é o anticristo. Está mal com qualquer homem que sai daqui pensando que o sistema, crendo que o sistema denominacional não é o anticristo. Pela Bíblia, pela história e por todos os aspectos, temos provado que isto é anticristo. E Roma é a cabeça. O catolicismo romano é a cabeça. E a seguem todas as igrejas filhas. E ambas foram lançadas no inferno. Correto, diz o profeta. Isto é correto. No parágrafo 74, ele diz, estou relembrando. Notem bem que nas outras ocasiões, enquanto ele cavalgou sobre os outros cavalos, não teve nenhum nome, porém agora ele é chamado de morte. Não havia sido mencionado o seu nome, porém agora é revelado que o seu nome é morte. Poderíamos pregar sobre este ponto para fazê-lo suficientemente claro, porém qualquer coisa que é anti ou que é contra o verdadeiro, isto tem que ser morte. Porque somente há duas coisas, vida e morte. Isto prova que a revelação do Espírito Santo neste dia é exatamente a verdade quando disse que é anti. Ele é morte, porque a palavra, como veremos mais adiante, é vida. Porém, este homem tem por nome morte. O profeta disse, ele é o super-homem de Satanás. Eles queriam um homem educado, um homem sutil, um homem sábio, e eles o conseguem. Eles o conseguirão na grande tribulação. Um homem que dominará todas as religiões da terra. Colocará sobre o seu domínio todos os governos, todas as nações. Ele terá o domínio político e religioso da terra. Ele é o super-homem de Satanás. E o seu nome não é João, não é Bento, não é nada. O seu nome é morte, o Espírito Santo disse. Eles podem colocar o nome que eles quiserem colocar. Mas, na verdade, o nome dele, o Espírito Santo já nos revelou, é morte. Morte significa separação de Deus. Separação de Deus. E o inferno lhe segue. Os demônios lhe seguem. Se lhe sujeitam os demônios. Nos outros selos, o nome deste cavaleiro não foi mencionado. Porém, agora tem sido declarado que seu nome é morte.
Isso está em Apocalipse 6, versos 7 e 8. Sobre a revelação do leão, período primitivo, isso não foi revelado. O próximo período foi o do boi, isso também não foi revelado. Logo, tampouco foi revelado na era do homem, dos reformadores, também não foi revelado na era do homem, a era da sabedoria, e que representava Lutero, Wesley e os reformadores, porém na era da águia, a última era, a era profética, na qual haveria de surgir uma proliferação profética, e os segredos sempre vêm aos profetas. Nesta era está revelado, seu nome é morte. Aleluia. Por fim, ele diz assim no parágrafo 100. Porém, notem o desacordo de 4 na matemática espiritual. Deus está representado em 3, porém isto é 4. Primeiro foi anticristo, branco. Segundo foi o falso profeta, vermelho. Terceiro foi o vigário dos céus, da terra e do purgatório, negro. E quarto foi a besta, o cavalo amarelo. Satanás sendo lançado do céu. Isto está em Apocalipse 12, verso 13. Estou lendo isso para você segurar esse capítulo 12, verso 13 de Apocalipse, porque nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Vimos como ele entrou no Éden. Nós vimos isto durante o estudo, de como ele introduziu-se no meio do homem e da mulher que Deus criara, e fez então, através do engano religioso, Eva cair, e obviamente levar Adão à queda, e por causa disso Deus amaldiçoou a terra, por causa de Adão. E então, segundo os últimos cultos que vimos, o corpo humano foi amaldiçoado. E passou o homem a viver num corpo amaldiçoado, porque esse corpo faz parte da terra. Ele é pó da terra. E por isso Deus sentenciou esse corpo. Tu és pó, e ao pó te tornarás. O corpo foi sentenciado à morte. A morte entrou no corpo. E olha, o nome do anticristo foi revelado. É morte. E a morte entrou no corpo humano. Então o que entrou no corpo? O anticristo. Foi tão sagaz o anticristo que não percebeu os homens depois. Apenas os filhos de Deus, o filho de Deus, Adão, percebeu que algo havia acontecido e que Deus havia amaldiçoado a maneira pela qual foi introduzido o nascimento de filhos na terra. Às vezes eu digo determinadas coisas e fico preocupado depois em remendar, porque as pessoas vão me entender um pouco, talvez, errado. E Deus não permite que a gente faça remendo, porque assim diz o Senhor, não tem retorno, não tem volta, é direto, Deus fala direto. Pense o que você quiser pensar. Mas o profeta diz assim: antes que houvesse um só grão sobre a terra, antes que houvesse um sol para dar a luz sobre a terra, o corpo sujo já estava na terra, porque somos do pó da terra. Quarto selo 165. Deus é o construtor. Agora, a sua maneira de fazê-lo
foi como fez a Adão. Ele tomou um pouquinho de cálcio, outro tanto de potássio e uma quantidade de luz cósmica e os misturou, deu um sopro e ali está. Esse é meu filho Adão. Aleluia. Foi assim que ele fez no princípio. Ali está meu outro filho. Tomava outro tanto dos minerais, e lhes deu um sopro e disse: ali está outro filho. Esse é o plano original de Deus. Soprar, ali está um filho. Juntava de novo, ali está o segundo filho. Ali está o terceiro filho. E assim sucessivamente. E o profeta disse na mensagem de casamento e divórcio que esse mesmo poder foi dado a Adão, para que ele, do pó da terra, chamasse os seus filhos. Ele faria a mesma coisa, porque Deus era o Deus do céu, Adão, o Deus da terra. Então ele pegaria um pouco de potássio, de ferro, manganês, luz cósmica, ele teria domínio sobre tudo isso, e amassar, a juntar e... esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho. Mas o pecado interrompeu isto, irmão. O primeiro Adão perdeu isso. Agora, veja bem, eu não quero ser fanático. Porém, que fez Eva, diz ele no 166, corrompeu esta maneira de fazê-lo. E ela produziu filhos por meio do ato sexual, e ali foi onde entrou a morte. Ali foi aonde o anticristo entrou, através do ato sexual, no corpo humano. Agora, o que está fazendo Deus hoje? Ele tem tido tantas destas sementes através das eras, sementes predestinadas, e quando chegar o fim, ele nos dirá, ele não dirá, quando chegar no fim, ele não dirá: Eva, vem cá, dê à luz a outro filho. Não. Mas ele soprará desta maneira e chamará, e eu responderei. Me perguntaram um dia assim: bom, se o William Branham vai ressuscitar os mortos, quem é que vai ressuscitar o William Branham? Ele soprará desta maneira, juntará os elementos e chamará, e eu responderei. Assim sucederá. Quando o último entrar, então assim será. Aleluia. Estamos esperando isto. Quando Deus vai chamar. Ele fez o segundo Adão, nascido de mulher, para eliminar o pecado. Como o pecado, o anticristo, entrou através do ato sexual, então Deus veio e entrou na mulher, sem ato sexual. Maria permaneceu virgem até Jesus nascer. Ela não podia ser tocada por varão. José não a conheceu até que ela deu à luz o seu filho e pôs o nome de Jesus. Porque foi um ato virginal. O Espírito
Espírito Santo fez sombra sobre Maria e gerou no seu ventre um filho, o segundo Adão. Sem o ato sexual, Deus provou isto e levantou o seu filho do ventre de uma mulher para pisar na cabeça da serpente, do anticristo. Deus disse: eu vou entrar na mulher, gerar um filho sem sexo e vou te derrotar, anticristo. Aleluia! E o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do anticristo. O profeta disse: a maior prova de todos os séculos de que Deus fez isto, eles não viram na cruz, quando desnudaram o Senhor Jesus, é que ele não tinha umbigo. Porque ele não foi gerado da mulher, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Maria não alimentou a Jesus Cristo, por isso Maria não foi mãe de Jesus. Deus foi pai e mãe de Jesus. Foi Deus quem sustentou ele no ventre. Foi Deus quem gerou o seu filho no ventre da mulher e o fez nascer para poder vencer a obra do anticristo na carne. Na carne. Por isso, o corpo de Jesus não tinha morte. Por isso, a Bíblia prometeu dizendo que o seu corpo não verá corrupção. Não iria apodrecer. No terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! E o sangue de Jesus Cristo foi sangue puro, sangue santo, sangue de Deus, sangue de Deus, sangue de Deus. Deus criou o sangue. O profeta disse que Deus criou o óvulo e o espermatozoide no ventre de Maria e o uniu para gerar o seu corpo na terra. Corpo santo, sem corrupção. Aleluia. Ama você isto? Mas foi tão terrível a intromissão do anticristo no corpo do homem, e aí é que eu quero entrar, que isto chegou a fazer, irmão, uma separação entre Deus e o homem, mesmo sendo filho de Deus. Antes da intromissão do anticristo, o profeta disse que o homem andava ao vivo com Deus. Visível, irmão Giovanni. O profeta disse que no entardecer, a Bíblia diz que no entardecer, Deus vinha ter companheirismo com Adão. E companheirismo são dois no mesmo barco, numa mesma condição. A condição de Deus para com Adão era de igual para igual. Deus descia num corpo terrestre, visível, para ter companheirismo com Adão. Então era ao vivo a presença de Deus com o homem na terra. Hoje tem que se crer pela fé que estamos na presença de Deus. Hoje é difícil, irmão. Difícil. Ainda que a promessa seja de que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, dizer para nós hoje, dizer para você hoje, Deus está aqui. Deus está aqui. Isto requer fé. Porque você não vê. E nem todos têm fé para crer que Deus está aqui e que você pode apertar a mão dele e pode conversar com ele naturalmente, como você está conversando comigo e eu com você.
Ele nunca abandonou a terra. Ele se separou do homem. E foi exatamente o pecado, através do anticristo, que fez isto conosco. Tem que se ter fé para ver a Deus do nosso lado. E Paulo disse o que é fé. Creio que todos nós sabemos de cor isto. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Eu não vejo Deus aqui, mas eu creio que Deus está aqui. Pela fé. Agora, é tão difícil ter fé, irmão. É tão difícil que o profeta mensageiro de Deus fez desafio para ver se realmente a sua congregação tinha fé. E ficou decepcionado. Se o mesmo teste fosse feito conosco hoje aqui, você ia ver se você tem fé, se eu tenho fé. Quantos conhecem o grão de mostarda? Uns conhecem. Poucos conhecem, né? Mas é o menor grão que existe. Tão pequenininho que é. Mas se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, direis a este monte, saia daí e vai para ali, e ele te obedece. Qual é o tamanho da sua fé? Olha, um monte que não tem espírito, não tem vida, não pode te ouvir. Jesus disse, se tua fé fores do tamanho de um grão de mostarda, ele te obedece. E uma dor de cabeça é um espírito, uma dor de barriga é um espírito, uma enfermidade é um espírito que pode te ouvir. E é só você dizer, sai, Satanás, daí. Ele tem que sair. Necessita-se de uma fé ainda menor do que um grão de mostarda para dizer a uma doença, saia daí. Porque do tamanho de um grão de mostarda eu mudo as árvores do lugar. Eu mudo o curso de um rio. E se eu não consigo mudar o curso da minha vida? Resolver um problema na minha casa? Meu Deus, que tamanho de fé é esse? Mas foi o pecado. Foi o anticristo. Estou culpando ele nesta noite. Por isso, daqui uns dias, nós vamos ver como nós vamos pisar nele. E naquele dia, quando nós tivermos o anticristo debaixo de nós, irmãos, que hoje ele está no nosso corpo. Paulo disse, ele nos subjuga debaixo do pecado. E o bem que eu quero fazer, ele não deixa eu fazer. E o mal que eu não quero fazer, ele faz em mim. Mas naquele dia, quando ele estiver ali debaixo, ele vai pagar cada centil por isso. Com certeza. Absoluta. Mas aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá
o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, não permanecerá o meu espírito no homem, porque agora o homem é carne, quer dizer, é carnal, como o animal é carnal. O brilho do sinal vermelho de sua vinda, o profeta disse que, veja você como o pecado subjugou os filhos de Deus a esta maldição do sexo. Não foram os filhos dos homens que viram que as filhas dos filhos de Deus eram belas e invadiram o campo deles. Foram os filhos de Deus. Na carne, os filhos de Deus são mais sem vergonha do que os filhos dos homens. Meu Deus do céu, meu Nereu. Volta atrás nesse aí. Tá bom, eu vou voltar atrás. Os do mundo são mais sem vergonha do que nós. Nenhum deles é mais tentado do que nós. O que nos escapa, irmãos, é a fé. É a crença. Não posso fazer isto. Eu amo ao Senhor. Deus disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é também carne. Poxa, ele não era carne antes? Não, ele era, só carne sem pecado. Jesus, o Filho de Deus, veio em carne, mas sem pecado. E é onde nós vamos ter que voltar, na carne sem pecado. Aleluia, glória a Deus. Amém? Agora, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz assim, olha, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, o que acontece? Enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. É lamentável, mas é a verdade. Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Por quê, Paulo? Porque andamos por fé, não por vista. Andamos por fé. Deus está aqui pela fé. Você está na presença de Deus? Por fé. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Você tem que crer. Por isso o profeta diz no filme, é pecado não crer nele. Você tem que crer. E se você crê que Deus está aqui e que você está na presença dele, nós temos vitórias. Por isso ele pregou em sua presença. Paulo continua e diz, mas nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, da palavra, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos têm que ser julgados pela palavra. A noiva é julgada pela palavra. Nosso corpo tem que ser julgado. Paulo disse ainda assim aos Romanos 8, 18. Porque para mim, glória a Deus, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente está com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Você está esperando? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Isto é uma esperança. Graças a Deus pela esperança que Deus nos deu. Graças a Deus pela sua palavra, irmãos. Deus está nos permitindo, nos deixando desnudar ao anticristo, mostrá-lo em todos os lugares, em nosso dia a dia, com o objetivo de não fazermos a vontade dele, não sermos enganados por ele.
Hoje nós podemos discernir este espírito do anticristo agindo na terra, na igreja, na política, nas religiões, na sociedade, nas festas religiosas e sociais, em nossos lares, em nossos corpos, em nossa mente e principalmente nos casamentos. Principalmente. Olha, não queremos nos fanatizar. Por isso eu procurei ser bastante calmo, sem deixar o entusiasmo e a emoção tomar conta, porque isso é um ensinamento e nós dependemos disso entre a vida e a morte. É muito bom dançar, gritar, saltar, pular, suar, de tanto louvar a Deus. Mas você não sabe como que um ensinamento desse te coloca na sua posição. Mais do que qualquer outro movimento. Na simplicidade de te colocar aqui dentro da palavra. O profeta diz assim: a pregação te coloca dentro da igreja. O ensinamento te coloca dentro de Cristo. Dentro da palavra. Então, não queremos nos fanatizar com esse tema, porém, é necessário. É necessário que se esmiúce, se quebre em pedaços pequenos, a fim de que nós tenhamos uma total revelação, um total conhecimento acerca do que o nosso inimigo está fazendo na terra. Irmão, se nós estamos numa batalha, numa competição, o profeta disse: é necessário conhecer a atuação do nosso inimigo, conhecer seus golpes, para que nós tenhamos condições de nos desviarmos deles. Se ele ataca mais pela direita ou mais pela esquerda. Se ele tem a força maior no punho esquerdo ou no punho direito. Então você estuda o seu inimigo também. Você não estuda só o seu Deus, você estuda o inimigo de Deus, para que você possa discerni-lo e vencer em suas próprias armadilhas. Aleluia! Se não conseguirmos ver o anticristo em seus lugares de trabalho, também não poderemos ver Deus desfazendo as obras dele. Se nós cremos que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do anticristo, do diabo, então nós temos que conhecer as obras do diabo, onde o Filho de Deus desfaz os laços de Satanás na nossa vida. Porque nós vemos ele armar a sua armadilha e caímos porque queremos. Porque não pensamos 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não é feio rejeitar uma coisa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, até não ter condições de não resistir mais. Aleluia. E eu quero reforçar, bater na cabeça da taxinha mais do que uma vez, sobre a vitória da igreja sobre o anticristo com o retorno do Elias. Ele diz: Deus começará a sua obra de trazer os seus filhos do pó da terra. Ele disse comigo, ele vai soprar a terra e chamar. E ele disse: eu responderei. Porque começa com ele. Quando ele esteve no paraíso, o anjo disse para ele, quando ele disse assim: e Jesus, eu queria ver Jesus, eu posso ir ver Jesus? Ele disse: não, não pode. Jesus está mais adiante, mas um
um dia ele virá. Jesus virá. E virá a ti primeiro. Virá a ti primeiro. Então, é indiscutível que Jesus vem ao profeta primeiro. Quinto selo, 210, estou citando de cor. Agora, eu não entendo como que eles dizem que o profeta vem coletivamente na ressurreição dos mortos. O que eles não gostam em mim, e eu ouvi esta semana de um pastor dizendo para mim, irmão Nereu, o que eles não concordam com vocês, falam, é sobre a ressurreição isolada. Você não tem como mudar esse termo? Então eu vou mudar. Ressurreição primeiro. Então, se eu vou dizer algo para vocês, então, primeiro eu vou dizer para o Giovanni. Giovanni, vou te dizer um segredo. Irmão, isso não é dizer primeiro para ele. Isso não é dar a preeminência para ele saber primeiro. Eu vou chamá-lo em particular. Vem cá, Giovanni. Depois eu conto para vocês o que eu falei com ele. O profeta vai nos transformar. Naquela hora. Glória a Deus. Entendem? Aí depois, olha o que o anjo disse para ele. Algum dia Jesus virá a ti primeiro, e tu serás julgado. Então, depois, desceremos contigo para a terra. Não é junto, é depois. A revelação é depois. Então, primeiro, a ressurreição do mensageiro, irmão. Porque como vai poder enquadrar a mensagem, fazer a mensagem encaixar, sem a presença do mensageiro na terra? Para cumprir o rapto. Mensagem rápido, parágrafo 80. Estou encerrando também. Quero que captem isto, diz o profeta. Quero que captem isto. Não deixem passar por alto. Notem. A palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que há três coisas que tem que suceder antes que o Senhor mesmo apareça. Três coisas que tem que suceder antes que Jesus apareça. Não é durante, nem depois. É antes que ele apareça. A primeira coisa que sucede, agora notem, com cuidado, alarido, a voz e uma trombeta. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de trombeta e com voz de arcanjo e com voz de trombeta. O profeta diz, sucedem três coisas distintas, separadas, alarido, a voz e a trombeta. E estas coisas têm que suceder. O profeta diz, estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Aleluia. Agora, Jesus executa as três coisas em sua descida.
Ora, as três coisas têm que suceder antes de Jesus aparecer, e Jesus executa essas coisas em sua descida. Agora o profeta diz: Deus tem um modo de fazer as coisas, e Ele nunca muda o seu plano, porque é o Deus imutável. E além do mais, Ele disse: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus executa estas três coisas antes de Jesus aparecer, através do profeta. Então, alarido é esta mensagem. Ela saiu primeiro. Voz de arcanjo é a ressurreição dos mortos. E trombeta de Deus é a nossa reunião com Ele, reunindo todos ao redor dele. Aqui diz. Agora, a primeira coisa é o alarido. 96. Logo a voz e depois a trombeta. O alarido é um mensageiro preparando as pessoas. E o mesmo do alarido é da voz de arcanjo. O mesmo da voz de arcanjo é da trombeta. Então, se o alarido é um mensageiro, a voz de arcanjo é o quê? Um mensageiro. A trombeta de Deus é o quê? Um mensageiro. Três mensageiros? Não, o mesmo mensageiro. Se o alarido é esta mensagem, quem é o mensageiro desta mensagem? William Branham. Se a voz de arcanjo é também este mensageiro, quem é a voz de arcanjo? William Branham. Se a trombeta é este mensageiro, quem é este mensageiro? William Branham. Agora, ele diz que foi como que a voz de arcanjo é a mesma voz que levantou a Lázaro da sepultura. Jesus não estava no túmulo com Lázaro. Jesus estava do lado de fora. Jesus não disse para Lázaro: vamos. Não, Jesus chegou na porta do sepulcro e disse: Lázaro, saia para fora. Esta é a voz de arcanjo. Um mensageiro, o filho do homem. Sabe o que eles interpretam dizendo? Mas de onde saiu a voz? A voz saiu do corpo de Jesus. Quem é o corpo de Jesus? É a igreja. Então, interpretam dizendo que a igreja vai chamar os mortos. Outro dia eu ouvi o líder nacional do nosso país dizer que o irmão Branham está dependendo de nós para ressuscitar. Eu pensei assim, vai ficar no túmulo. Porque nós não levantamos nem formiga. A voz saiu do corpo do Filho do Homem. Jesus era um profeta naquela hora, o profeta da Galileia. Sem interpretação, irmão. É sem interpretação. De onde saiu a voz? Do Filho do Homem, do profeta da Galileia. E diante da sepultura estará a manifestação do Filho do Homem, chamando os mortos à ressurreição. Porque é a mesma voz. Então, estas coisas têm que suceder. Ele diz, agora são três coisas que sucedem. A seguinte, qual será? A trombeta. Vê um alarido, uma voz e uma trombeta. E a terceira coisa será a trombeta. O que na festa das trombetas sempre era chamando as pessoas para a festa. Isto será
a ceia do Cordeiro com a noiva ali no céu. Vê você? A primeira coisa que sai é a sua mensagem, chamando a noiva. Logo, é a ressurreição da noiva que dorme, a que tem morrido nas outras eras. E todos se ajuntarão com a trombeta na festa nos céus. Isto é o que sucede, meu amigo. Não espere outra coisa. Estava vindo dizendo assim, dá pena de ver as pessoas pregar e esperar que Jesus mesmo vai vir nas nuvens, tocando trombeta, os anjos, buscar o povo. Isso nunca vai acontecer. Jesus nunca virá buscar o seu povo. Ele já veio. Jesus já veio buscar o seu povo com alarido. Isso aqui é ajuntando a noiva que está viva. Só falta agora a voz de arcanjo, que é levantar os irmãos que morreram em Cristo. E depois a trombeta para reunir todos para a subida no rapto. Então o rapto não vai acontecer. Há pessoas esperando que o rapto vai acontecer, quando o rapto já está acontecendo. Se você não está nesta carruagem, nesse barco da mensagem, você já está perdendo o rapto. Porque o rapto começou com esta mensagem. Se você está dentro dela, você está no rapto. Se você está fora dela, você está fora do rapto. A vantagem é que essa carruagem ainda está aqui. Irmão, o alarido ainda está diante de nós. E eu estou abrindo a porta da carruagem dizendo, vamos? 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 Você vai ficar aí? Incrédulo, dogmas, interpretações humanas? Ou você quer entrar nesse barco, nesta carruagem, nessa revelação? Eu tenho pena, porque eles não sabem onde estão firmados. Outro dia me falaram de uma reunião que ia ter aí num outro estado, onde um pastor chamou 2 para pregar. Um contra e um a favor. Para dizer qual tinha mais argumento. Para a bênção de quem foi, o que ia falar contra não apareceu. Só foi o que falou a favor. Mas é contra a ressurreição isolada. Não, que o irmão Brana vai vir todo mundo junto. Então, não é a noiva. Eles não creem que é a noiva que vai chamar os mortos. Não, eles não creem. Como o outro grupo crê. Eles creem que não, vai vir uma terceira puxada, o irmão Brana vai pregar ainda para nós, mas o irmão Brana não vai vir sozinho primeiro, ele vai vir junto com os irmãos. Então tem que ter a voz de arcanjo para levantá-los. E pergunta assim, então quem vai ressuscitá-los? É o próprio Jesus. Então o próprio Jesus vai vir aqui, levantar o William Branham, chamar os mortos, e então dizer, agora, segue o seu ministério? Sim. Incoerente. Porque estas 3 coisas têm que suceder antes que Jesus apareça. Então não é Jesus. Porque Jesus não entra em cena até as 3 coisas acontecerem. Então, se não é o William Branham, tem que haver alguém que chame ele. Tem que vir outro profeta. Porque a voz de arcanjo e a trombeta não pode vir através da igreja. O irmão Branham disse, só através de Amós 3:7. Um profeta. Não é a igreja? Não é. Não é Jesus? Não é. Então, se não é William Branham, tem que vir outro profeta. Mas eu creio que é William Branham.
Eu creio porque ele é o alarido. Se ele é o alarido, ele é a voz de arcanjo. Ele é a trombeta de Deus. E veja você como o anticristo tem enganado as próprias pessoas da mensagem. Os próprios ministros da mensagem. E Apocalipse 12, vou encerrar, registra a vitória do povo de Deus sobre o anticristo. Nós vamos entrar nisso no próximo culto, começando a ver a derrota do anticristo. A derrota do anticristo. Se Deus quiser, domingo que vem, nós vamos falar sobre a derrota do anticristo. Vamos orar. Aleluias. Oh Pai amado, muito obrigado, Senhor. É muito gostoso ouvir estas coisas, e eu falaria nelas o tempo todo, a noite toda, Senhor. Não me cansaria nunca de caminhar contigo nestas verdades e mostrar o fim de Satanás, porque nós cremos no fim de Satanás. Nós não temos fim, nós somos eternos. A nossa recompensa é a vida eterna, Pai. E nós já temos a vida eterna em nós. A semente do Senhor já está dentro de nós. A semente da palavra, a semente do Espírito Santo, a semente da vida eterna já está dentro de nós. Isto Satanás não tira, Pai. O anticristo não tira isto de nós. Ninguém tira isto de mim. Porque foi plantado pelo Senhor. Foi colocado pelo Senhor dentro da minha alma. E eu creio nisso de todo o meu coração. Passa os céus e a terra, mas isto não vai passar. Isto vai permanecer para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Obrigado, Senhor. Nesta quietude do Espírito do Senhor, nós adquirimos a revelação, o alimento que sustenta a nossa alma. Não queremos ser diferentes dos outros, Pai. Não é o querer, é porque o Senhor nos fez diferente. A revelação é que faz a diferença no nosso meio, Senhor. É o que nós cremos, é a fé na Tua palavra como ela é. Como o Teu profeta disse, é o que nós cremos. Não cremos mais nem menos. Cremos na exatidão da Sua palavra. E isso o anticristo não tira de nós. Nós verdadeiramente cremos que esta mensagem é a verdade de Deus para nós hoje. Que o William Branham é o profeta do Senhor. Quero te pedir, Pai, que sela isso no coração de cada um de nós. Não deixe o inimigo roubar esta pedra preciosa do coração desta mulher, deste homem, desta moça, deste rapaz. Tudo na vida perece, todas as coisas acabam, mas esta semente nunca perecerá. Esta palavra permanecerá para sempre, Senhor. Por isso eu prefiro esta palavra. Eu prefiro caminhar, ainda que carregando o anticristo no meu corpo. Mas eu vou continuar até chegar no final. Estar de pé diante do Filho do Homem.
Porque Ele vai ressuscitar os mortos, mas também Ele vai tocar a trombeta para mim, Senhor. Ele vai tocar a palavra falada para mim. E a transformação virá quando Ele falar a palavra falada. Então eu quero estar lá, Senhor. Eu quero estar de pé diante do Filho do Homem. Eu quero estar de pé diante do profeta do Senhor. Eu não vou ouvir a voz de arcanjo, porque não cabe a mim, se eu estiver vivo. Mas que eu vou ouvir a trombeta, eu vou, Senhor. Eu vou escutar a palavra, eu vou, Senhor. Eu vou escutar a palavra falada, Senhor. E eu estarei com Ele para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Porque eu estarei preparado prontamente para o rapto. E vou acompanhar essa trombeta até em Jerusalém. Até em Jerusalém. Porque do monte de Sião, esta trombeta me levará a ti. Levará esta noiva a ti, Pai. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sela isto para nós. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ah,